Nós mentimos e pensamos que a mentira é um plano perfeito para esconder os nossos pecados. Mas há um Deus que sonda o nosso interior, que sabe todas as coisas. Bom dia, graça e paz. Eu vou continuar nessa temática porque eu acho que é tão importante a ideia da mentira como estratégia humana para esconder os pecados. E a gente vai continuar então aqui essa semana, falando bastante coisa nova, espero, sobre o Salmo 51. Primeiro, deixe-me mais uma vez retratar aqui o que Davi está fazendo. O Salmo 51 é o salmo em que ele confessa o pecado. Verso 4: pequei contra ti somente. Eu pequei, eu fiz o que é mal. Lá no Salmo 32 ele fala, eu ocultei os meus pecados. E como que ele ocultou? O primeiro meio foi através da mentira. Lembra de como que Davi fez isso? Eu acho que eu citei aqui semana passada, mas deixe-me citar de novo. Se citei, vou repetir. Davi adultera, e aí Davi, então, pede que Urias venha. Urias é o marido de Betseba. Ele adultera com Betseba. Então, qual era o plano de Davi? Fazer com que Urias viesse da guerra. Ele chama Urias para que Urias fosse para casa, dormisse com a esposa. E aí, quando a criança nascesse, a mulher ia falar, é seu filho. E não era. Agora, pense nisso. Pense nesse cenário aqui. Davi chama o cara. Como que você acha que ele fez? Diz o texto que ele enviou Urias para casa e deu presente para ele. Urias pensou que era o dia mais importante da vida dele. Urias foi chamado à presença do rei. O rei Davi, gente, não é qualquer rei. É o homem que salvou o país. Era o famoso homem que derrubou um gigante quando ele era um menino. Ninguém no reino teve coragem para fazer o que Davi fez. Nós podemos dizer literalmente que Davi era único. Era único, corajoso. Foi alçado à posição de rei com base em uma profecia do grande Samuel, gente. Você imagina então, você é chamado à presença desse homem. Desse homem. Urias pensou, é o dia mais feliz da minha vida. É o dia da minha maior honra. É a maior honra que um ser humano um israelita possa receber. E é isso aqui, ir à presença do rei. E ele chega, Davi o recebe como? Grande Urias. Te chamei porque você é um grande homem. Estou sabendo dos seus feitos em batalha. Vem aqui, meu querido. Ou seja, Davi dissimula. Gente, é coisa assim monstruosa o que a gente vê em Davi. É coisa que a gente lê em história de ditadores, gente, daqueles caras assim mais cruéis. E a gente está vendo em Davi, ele dissimula, ele mente. Urias, diz o texto, vai até a casa de sua esposa, até a sua casa, e ele não entra em casa. E ele explica por quê. Enquanto os soldados, os meus irmãos, estão na batalha, eu fico aqui e entro para minha casa com a minha esposa. Não, isso não é honrado. Davi faz o que nessa hora? Já era um sinal, né? Davi, arrependa-se, pare. Não, ele mente mais um pouco. Ele dobra a aposta. Chama Urias. Diz o texto que ele embebeda Urias. Eu imagino a cena da seguinte maneira e me parece que aconteceu algo bem provável. É bem provável que aconteceu algo parecido com isso que eu estou pensando aqui. Ó. Oh, Urias, é verdade. Que nobreza. Isso só mostra o quão nobre você é. É verdade. Você deve estar na batalha. Mas antes de ir para a batalha, você se provou ainda mais honesto do que eu imaginava. Você é um homem muito nobre. Vem aqui, meu querido. Você já viu esse vinho aqui? Isso aqui é vinho de rei. Talvez, é uma grande chance disso, gente. Um vinho que em outro momento jamais Urias tomaria. Mais uma vez, Davi sendo dissimulado. Toma esse vinho aqui. Toma esse vinho, caríssimo. Talvez se você trabalhasse a vida toda, Urias, para comprar um vinho desse, não teria condição. Mas você merece, porque você é um homem honrado. Tome aqui. E aí Davi o embebedou. E diz o texto que Urias, bêbado, era mais são do que Davi, sem uma gota de vinho na cabeça. E aí a gente vai para o final, em que Davi, porque diz o texto que Urias não desceu a sua casa, mesmo bêbado, Davi então dá a última cartada. Ele envia Urias para a batalha e manda que coloque-o na frente da batalha. Diz o texto que ele morre lá. Quando o mensageiro vem trazer a notícia para Davi, Joabe, comandante do exército de Davi, manda o mensageiro com a seguinte mensagem: diga para Davi que quando ele perguntar para você assim,
Por que vocês fizeram isso? Por que vocês se adiantaram tanto, chegaram tão próximo da muralha? Não, vocês não sabiam que havia homens com arco e flecha? Ou seja, Joabe, ele tomou uma atitude meio suicida. E tudo para matar Urias. Só que nisso diz o texto que não apenas Urias morreu, outros também morreram. Então Joabe, ele explica, ele fala assim, ó, pro mensageiro, quando você chegar lá, Davi vai falar isso. Por que vocês tomaram essa atitude tão tola e estúpida? Aí quando ele falar isso, quando ele começar a te xingar, diga assim, Urias morreu. E aí Davi se acalma. Ou seja, Davi não apenas mata Urias, ele mata muitos outros soldados para esconder o seu pecado. É coisa horrível o que ele está fazendo aqui. É um negócio assim absurdo. É monstruoso. É monstruoso. Eu estou falando de você. Eu estou falando de mim. Se Davi, que é o homem segundo o coração de Deus, faz isso para ocultar os seus pecados, você acha mesmo? Ah, você não. Acorda, rapaz. Acorda, irmã. Acorda. Acorde. Você acha mesmo que você não usa de dissimulação para enganar, esconder os seus pecados, e esconder dos outros e até de si mesmo? E pior, até de Deus. Como se isso fosse possível. Lembra que eu falei aqui esses dias? Na semana passada? Davi no Salmo 32 disse assim, eu ocultei os meus pecados de ti, não ocultarei mais. Tem coisa mais estúpida do que isso? O Deus que está em todos os lugares, inclusive no nosso coração. Tem coisa mais estúpida do que tentar esconder os nossos pecados, mas você faz isso, você faz isso. Ah, eu faço isso. Se não for a graça de Deus. Porque se Davi é o homem segundo o coração de Deus, ele mente desse jeito, ele é dissimulado desse jeito, você acha mesmo que você não é assim? Você acha mesmo que você não faz assim? Em relação aos seus pecados? Davi vem e diz aqui, eu pequei, e acabou. Você pensa que é fácil falar assim, como Davi? Isso aqui é obra do Espírito Santo, é um milagre. É um milagre. É mais fácil você sair voando do que você falar isso aqui. É mais fácil você sair voando por aí do que você, por si só, falar, eu pequei. Você precisa de um milagre. E esse milagre começa pela fé. Começa pela humildade de reconhecer que nós somos dissimulados mentirosos. Nós nos enganamos. Não é bem isso. Eu fiz, mas não é bem assim. E dizemos isso para nós mesmos. O tempo todo. Como somos dissimulados. Como somos. Como inventamos desculpas. Para o fato de que comemos demais, tem sempre uma boa desculpa. Ah, eu sou chato, porque meu pai não me deu amor. Ah, eu sou sensual. Ah, é meu corpo, é minha infância. E como que inventamos mentiras que parecem tão perfeitas, que parecem o plano perfeito? Porque Davi, aparentemente, havia enganado o reino todo. Todo mundo. Ele enganou todo mundo. Mas o texto de Samuel, que vai narrando o pecado de Davi, o último versículo que narra a primeira parte da história termina assim, ó. Mas isto que Davi fizera não foi bom aos olhos do Senhor. Isto, melhor dizendo, diz assim, ó. Isto que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Foi mal aos olhos do Senhor. Que coisa! Talvez não teria sido mal aos olhos de ninguém. Do reino todo, mas foi mal aos olhos de Deus. Talvez o que você esteja fazendo não é mal aos olhos de ninguém. Nem mal aos seus olhos, nem mal aos olhos da sua família, nem mal aos olhos de ninguém. Mas Deus vê. Paulo diz, o meu Deus que há de julgar o segredo dos homens, o coração dos homens. Quando o pecado não é seguido de arrependimento, ele é acompanhado de mais pecado. E o primeiro pecado que utilizamos para esconder os nossos pecados é a mentira. Nós mentimos, nós dissimulamos, nós usamos argumentos dos mais safados e sem vergonhas para ocultar os nossos males, para ocultar os nossos pecados. O plano perfeito de Davi. Eu disse, eu acho que esses dias, vou repetir. O seu coração, ele é corrupto e enganoso. E o bobo preferido dele é você mesmo. Não importa quantas provas existam contra você. O seu coração é o seu advogado, que vai sempre dizer, não é bem assim. Sabe aquele caso que ninguém pegaria? O seu coração defende todas. Ele está sempre disposto. Davi é dissimulado, mentiroso e enganador. Não há arrependimento genuíno sem culpa. E não há culpa se mentimos. Se tentamos mentir para Deus, para o próximo e para nós mesmos.
A mentira de Davi foi muito bem elaborada. Ele pensou, é o plano perfeito. Eu vou falar dessas mentiras aqui ao longo dessa semana, das coisas que nós mais nos utilizamos para enganar a nós mesmos e tentar enganar a Deus. E como que a gente precisa então reconhecer? Nós somos mentirosos. Eu sei, eu falei semana passada e estou falando de novo. E por que eu estou falando de novo? Eu considero essa a minha série, porque esse devocional que eu estou fazendo com vocês é baseado na minha série, Pequei, e agora? E esse devocional de hoje é baseado na segunda pregação dessa série. O nome da pregação é Mentira, alguma coisa assim. E eu considero essa pregação, essa minha série, sobre o Salmo 51, que eu acabei de lançar, tô fazendo ainda, né? Não concluí ainda, que eu lanço toda sexta. Eu considero essa minha série e esta pregação, episódio 2, sem sombra de dúvida, uma das pregações mais importantes que eu fiz ao longo aí de meus 20 anos como pastor. Uma das pregações que mais me confrontou. Eu vou encerrar assim. Eu e minha esposa, dificilmente a gente tem atritos. E esses dias eu tive um atrito com a minha esposa. E é muito raro mesmo, nesses 20 anos, a gente ter algum tipo de dificuldade. No começo, né, mais imaturo, mas ao longo da nossa história a gente não tem muito isso. Mas essa semana eu tive um atrito com a minha esposa. E foi terrível. Foi terrível porque eu havia acabado de fazer essa pregação sobre a mentira, sobre isso aqui que a gente fica mentindo para nós mesmos, a gente fica dando desculpa. Foi terrível porque eu me lembrava, né, da pregação, e no meu caso, o meu caso especificamente, apesar de eu achar que a minha esposa não foi tão sábia em um momento, a culpa era totalmente minha, totalmente minha. E aí isso foi domingo à noite, a segunda inteira, eu numa angústia profunda, porque não havia como dar desculpa. A minha vontade era abrir um buraco no chão e enfiar a cabeça. Era um sentimento de desespero em saber, poxa, eu fui injusto, eu não fui correto, e a culpa é minha e só minha. E assim, me bateu um desespero e um desejo desesperado, um desespero por Deus. Eu preciso do perdão de Deus e que Ele me mude. Então, essa mensagem de que eu sou pecador, de que eu não tenho que dar desculpa, de que a gente fica mentindo e inventando desculpas para o nosso pecado, como que me levou a uma convicção de pecado profunda que no início já era desespero. E aí nos leva a um único só caminho, a Cristo. Como então que é importante essa confissão, que ela seja uma confissão assim, pura. Sem, eu fiz mais que nem Adão, né? A mulher que tu me deste. Davi nem cita Betseba. Ele se responsabiliza totalmente. Como que quando você elimina a mentira, você para de mentir? Porque às vezes eu ficava, não, mas eu fiz, mas você também, amor. Ai, amor, você não sei o que lá. Não, eu fiz, você pode até ter errado, mas eu fiz porque eu quis, eu fui injusto porque eu quis. Gente do céu, como que você se sente completamente podre? E aí você entende o quanto você precisa da graça de Deus, o quanto você precisa de um milagre. Por isso que é fundamental, para que haja um arrependimento genuíno, é necessário que a mentira seja retirada. Vamos orar? Obrigado, Deus, por este dia, por esta semana que começa, que a graça do Senhor seja conosco, que o Teu Espírito Santo nos conduza em verdade, que a Tua palavra seja ministrada aos nossos corações e nós possamos romper com os nossos pecados a cada dia. Nós te louvamos por mais um dia, te louvamos por mais uma semana e pedimos que a verdade do Senhor seja lançada sobre nós todos os dias como luz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E não se esqueça, meu curso Sexualidade Cristã, a gente está gravando as aulas já, tá bom? É que são muitas aulas, esse curso acho que vai ser o que mais aulas eu vou ter. Sexualidade Cristã, a gente está tentando fazer por apenas R$ 149, podendo parcelar até 18 vezes. Vai ser muito legal mesmo, gente. Deus abençoe e até a próxima.